Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar, na Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam uma rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Digam amém. Amém. Nesta vida, o que realmente importa? Será que estamos sabendo verdadeiramente classificar o que é efêmero e o que é eterno? O que é passageiro e aquilo que deve ficar para sempre? O que realmente importa na vida das pessoas? Nós também podemos nos perguntar o que realmente importa na vida do cristão. Vivemos num mundo em que parece que a ordem está em festa. Estamos valorizando demais aquilo que no momento poderia ser desprezível. E aquilo que deveria ser desprezível, nós estamos supervalorizando. E nesta troca, a gente pode se perguntar: onde está Deus? Que lugar Deus ocupa? Esta liturgia de hoje é chamada também de valorização da palavra. Hoje o Papa Francisco, na missa pontifícia, ele instituiu inclusive uma brasileira como leitora, ministério de leitores, uma brasileira irmã de um grande teólogo da teologia moral aqui no Brasil, Marciano Vidal. E ela então hoje foi instituída, e o Papa também instituiu 7 catequistas na missa pontifícia lá no Vaticano hoje. E ele falava justamente sobre a importância da palavra de Deus. Qual lugar que ela tem ocupado em nossas casas, na nossa família, na catequese, na igreja? Jesus então ele veio para anunciar o reino de Deus. Ele disse: o reino de Deus está próximo. Mas este anúncio do reino de Deus, enquanto proximidade, enquanto concretude, é também um apelo à conversão. Isto para dizer que nós não podemos acolher o reino de Deus de qualquer maneira. Claro que Deus nos quer do jeito que nós somos, ou do jeito que nós estamos. Isso é fato. Ele me quer deste jeito que eu estou, mas Ele tem um projeto maior para mim. Ele quer a minha transcendência, no sentido de que Ele quer a minha transformação. Eu sou pecador, mas Ele não me quer pecador. Eu sou desta forma, mas Ele não me quer desta forma. Ele tem determinados atos e pensamentos que são abomináveis por Deus. E por isso Ele me quer transformado, Ele me quer transfigurado.
Então Deus me acolhe do jeito que sou, Ele me acolheu do jeito que eu sou, mas Ele me quer como alguém que se converte. Ou seja, deve existir um momento na vida quando nós acolhemos a palavra de Deus, quando nós escutamos o seu chamado, existe um momento naquele meu caminhar que deve ter um fator decisivo, no sentido de que, como eu era antes e agora como eu sou. E mesmo do modo como eu estou, do jeito que eu já mudei a minha vida, com algumas posturas, com algumas condutas, com alguns pensamentos, inclusive, mas ainda não estou no ideal que o Senhor quer para mim. Ainda existe algo dentro de mim que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. E se eu não me reconheço pecador, eu não vou me converter. Enquanto eu continuar projetando os meus erros nos outros, de dizer que a culpabilidade é sempre do outro, eu não vou me converter. É por isso que nós fazemos dominicalmente o ato de contrição e batemos no peito. E na nova correção litúrgica, a gente diz por 3 vezes, por minha culpa. Então eu digo, por minha culpa, minha máxima culpa. Eu reconheço que fui eu quem errei, que fui eu quem pequei. O diabo pode até ter me incentivado, mas a decisão é sempre minha. A decisão é sempre pessoal. Existem pecados que de fato são inevitáveis, mas não são tantos assim. Existem pecados que são provocados. Santo Agostinho ele vai dizer que o pecado e o demônio é como um cão, um cachorro que está amarrado numa estaca. Ele ladra, ou seja, late, mas ele só morde se você se aproximar dele. O diabo só te pega se você deixar que ele se aproxime de você. Ou melhor, se você se aproximar dele. Então Jesus nos faz esse apelo, um convite à conversão. O reino de Deus é um reino que está para todos. Mas a pergunta é, como nós temos acolhido este reino? Como Deus nos colocar à disposição deste reino? Porque o grande problema, muitas das vezes, não é o anúncio do reino, mas o que eu espero dele. A pergunta pode ser então, Senhor, o que eu vou ganhar com isso? Quais são as vantagens que eu tenho ao te seguir? E aí, por conta disso, muitas das vezes eu quero Deus que Ele venha à minha medida. O filósofo existencialista e ateu Friedrich Nietzsche, ele dizia que não foi Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem que criou Deus à sua imagem e semelhança. Claro que este pensamento não é o pensamento da igreja, não é o pensamento da teologia patrística, não é o pensamento da nossa própria profissão de fé. Mas nós podemos dizer que nós não podemos esperar um Deus sob medida, no sentido de que Ele veio ajustado para mim. Um Deus que foi caprichoso e que Ele está ali pronto para atender aos meus pedidos e anseios e que veio para suprir as minhas necessidades. Jesus ele disse que o reino de Deus ele não virá de modo ostensivo, mas ele virá de modo manso. Mas Jesus também ele veio dizer que o reino de Deus ele é para os convertidos, no sentido de que não é Deus quem deve adequar e ajustar a sua doutrina, os seus ensinamentos para mim. Não, muito pelo contrário. Quando eu confronto a palavra de Deus e a sua vontade na minha vida e vejo que algumas coisas estão desajustadas, aí então é preciso fazer o processo de conversão. Sou eu quem tenho que mudar. Enquanto padre, me deparo periodicamente, comumente, com estas prerrogativas. As pessoas que muitas das vezes querem mudar as leis da igreja porque
elas não estão de acordo e querem muitas das vezes que o padre tenha aquele jeitinho que revogue determinada lei, como se o padre tivesse a autoridade suficiente para isto. Enquanto sacerdotes, o nosso papel é discernar pela doutrina. E a doutrina não é minha. A doutrina é de Cristo, que Ele a deu para a igreja. E a igreja tem o papel de salvaguardar os ensinamentos de Jesus. Ou seja, salvaguardar é no sentido de conservar e de transmitir. Ela conserva, ou seja, aquilo que Jesus ensinou aos 12 ainda continua valendo nos dias de hoje. Tudo aquilo, e é claro, o Espírito Santo é aquele então que vai ensinar como estas doutrinas, como esta doutrina, a doutrina de Cristo, deve chegar até o coração das pessoas. Está na opção de cada um. Somos livres para acolhê-la ou não, lembrando-nos que, acolhendo ou não, quaisquer uma das opções requer responsabilidades, consequências, melhor dizendo. Então Deus ele não é a nossa medida. Mas Deus também não deve ser aquele que deve estar subjugado pelo mundo, um Deus moderninho. E hoje, com tantas temáticas circulando pelo mundo moderno, muitas das vezes nós achamos que é a igreja que deve se curvar diante dos problemas que o mundo vem passando. Mas aí vem a pergunta: a igreja que deve se curvar, ou ela que deve então agora apontar que muitas das vezes o caminho trilhado pela humanidade não é o caminho designado por Deus? Isso requer de nós conversão. E conversão aqui, meus caros irmãos e irmãs, enquanto também mudança de pensamento e de mentalidade, como já dizia, os padres que participaram e os cardeais, os bispos que participaram da Conferência Episcopal Latino-Americana e Caribenha em 2007. É preciso que haja uma mudança de mentalidade, uma conversão da mentalidade. Vivemos no mundo do consumo e muitas das vezes nós imaginamos que Deus é o produto que está na prateleira e que eu vou lá, faço uso dele quando eu assim o necessitar. Vivemos no mundo do consumo e muitas das vezes queremos um Deus que esteja ali pronto para atender as minhas necessidades. Aí então, Jonas vai até a cidade de Nínive e anuncia a conversão. E anunciando a conversão, aí então, os ninivitas se converteram e Deus voltou atrás da sua pena. Jesus então vai ao Evangelho, e o Evangelho de hoje, e encontra-se com aqueles pescadores que estavam ali, consertando as redes, puxando os peixes, atracaram a sua barca e talvez ali já estivessem prontos para fazer a contagem dos peixes. E de repente Jesus passa e chama-os, e eles imediatamente deixaram tudo para seguirem a Jesus. É uma conversão. Deixar tudo. Muitas das vezes somos apegados às nossas barcas. Muitas vezes somos apegados às nossas redes e por isso dificultamos o nosso caminhar com o Senhor. Por isso precisamos nos perguntar quais são as barcas e as redes que tenho e que me atrapalham no seguimento a Jesus. Ainda que a minha rede esteja furada e que eu preciso consertá-la, mas deve chegar o momento em que devo deixá-la para trás. Por isso, então, São Paulo vai dizer: tudo passa. No sentido de que
se tudo passa, ele está dizendo para nós que existem valores relativos e existem valores absolutos. E o grande problema é que nós estamos absolutizando o relativo e estamos relativizando o absoluto. É a grande inversão de valores. Então São Paulo nos chama a atenção para dizer, quando ele diz os que têm mulher vivam como se não tivessem, ele não está dizendo para que as pessoas vivam como se fossem solteirões. Não é disso que ele está falando. Ele está dizendo os que têm mulher vivam como se não tivessem, no sentido de que a tua esposa não é mais importante do que Deus. O teu casamento, a tua família não deve ser mais importante do que Deus. Quando Jesus passar a te chamar, sigam. Uma certa feita, eu acho que até já contei essa história aqui para vocês. Uma certa feita, eu estava em casa de férias no seminário e minha mãe estava aguardando uma visita que ia chegar lá em casa. E aí a gente sempre preparei para ir para a missa, a gente costumava sempre ir juntos, né? Meu pai e minha mãe, a gente sempre ia junto. Minha mãe era ministra, ela foi para morar na roça, né? Então deixou o ministério. E ela disse que naquele dia ela não iria para a igreja porque ela estava aguardando a visita. Eu falei, qual o problema? Aí ela disse, não, porque senão vai ficar chato eu deixar a visita em casa. Eu falei, você faz um convite para eles irem para a igreja também. Se não quiser, é problema da visita. Mas a senhora não pode agora deixar de ir para a igreja, deixar de ir para a missa em pleno dia de domingo, somente porque tem uma visita em casa. Aí eu disse para ela, não estava relativizando, mas eu estava valorizando aquilo que deveria ter valor. Aí eu disse para ela, a visita visitante, no sentido de que se ela não quiser, é problema dela. Agora a senhora não pode deixar de ir para a missa porque a visita não quer. Deus deve possuir o primeiro lugar. No momento em que eu tiver que escolher entre Deus e qualquer outra coisa que fique para Deus. Vejam então, Jesus passou e chamou André e Simão, como chamou tantos outros, e eles, ao escutarem, eles deram valor à voz de Jesus. Eles não relativizaram. E quando Jesus passou e chamou, eles imediatamente deixaram tudo e seguiram Jesus. Meus caros irmãos e irmãs, então Jesus ele vem, anuncia o reino de Deus, e este reino de Deus que chega, ele é exigente. O grande problema nosso está aqui, porque eu quero seguir Deus do meu jeito. É Deus quem tem que se ajustar aos meus modos, ao meu estilo de vida. E nós precisamos entender hoje que este Deus que chega, que é anunciado por Jesus, é um Deus que exige de nós. E Ele exige que saiamos de nós mesmos, do nosso mundinho, dos nossos apegos. Quantas coisas deveríamos deixar para trás e não tivemos a coragem e a ousadia de deixá-las? Sabemos também que existem muitos daqueles que já começaram o seu processo de mudança e de transformação. E que muitas das vezes esse processo de mudança e de transformação é doloroso, e aí o diabo chega mais perto, querendo nos mostrar outro caminho, querendo nos desviar deste processo de conversão. Mas se você já começou, não pare no meio. Vá até o fim. Se você já mudou muita coisa, pode ter certeza, também existe muita coisa que ainda precisa ser mudada. Você está no processo, você está a caminho, mas não chegou ainda no fim. Santo Agostinho vai dizer que a nossa conversão, lá no seu livro Tem Confissões, sobre a confissão de Santo Agostinho, ele vai dizer então que a nossa conversão ela se dá até o último suspiro.
Enquanto não morrermos, ainda é tempo de conversão. Lutar sempre. Estar sempre atento ao Senhor que passa e nos interpela e nos chama. Vem, segue-me. Qual é a nossa resposta? Meus caros irmãos e irmãs, ainda é tempo de conversão. Ainda é tempo de mudança de vida. Não permitamos que o Senhor passe no meio de nós e passe de modo específico. Que Ele possa ter na nossa vida a primazia, que Ele possa ter o valor absoluto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu aos santos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. irmãos e irmãs, reunidos em nome do Senhor e conduzidos por Sua palavra, imploremos a Sua misericórdia sobre nós e sobre todo o mundo, rezando: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus disse Simão e André, seu irmão: olhai com bondade, Senhor, para o vosso servo, o nosso Papa Francisco, e fazei que sempre firme conduza a marca, que é a vossa igreja. Rezemos ao Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Eu farei de vós pescadores de homens. Concedei a todos nós as virtudes de um bom pescador, para que na paciência e perseverança consigamos conquistar nossos irmãos para vós. Rezemos ao Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Pois a figura desse mundo passa. Lembrai-nos como são fugazes as glórias e honras desse mundo, para que coloquemos todo o nosso empenho em vos amar e servir. Rezemos ao Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Aos pobres Ele ensina o seu caminho. Enviai o vosso Espírito Consolador, Pai dos pobres, a todos os que passam necessidade, e tornai-nos sensíveis às suas necessidades. Rezemos ao Senhor. Senhor, tende piedade de nós. De mim, lembrai-vos, porque sois misericórdia. Lembrai-vos daqueles que durante a sua vida terrena se dedicaram ao ministério da palavra, seja pelo estudo, seja pela pregação, seja pela meditação silenciosa e escondida, para que o Senhor lhe dê na glória uma eterna recompensa. Rezemos ao Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Pai Todo-Poderoso, renovamos agora o mistério da nossa salvação. Concedei por nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, que a vós se oferece as graças que necessitamos para vos servir fielmente